Certo, então é o seguinte, a gente continua com o assunto álgebra, tudo bem? A gente vai fazer algumas demonstrações e eu vou trabalhar com alguns exemplos também. Só que dentro do assunto álgebra, vamos ver o conteúdo novo que eu vou passar para vocês. Certo, então vamos lá. A gente vai ver o que agora? A partir da aula de hoje, a gente continua com o assunto álgebra, só que agora vocês vão ver esses 5 tópicos e serão ministrados praticamente em 5 aulas. Certo? Eu vou ver se eu consigo fazer isso. Apesar que esse produto notável 2 e 3, eles podem levar mais de uma aula. Vocês vão ver produtos notáveis 1, 2, 3, porque existem, são 6 ou 7 tipos de produtos notáveis. E vocês... Oi? Oi? Não, a recuperação do oitavo ano foi feita na segunda-feira, se eu não estou enganado. Foi isso mesmo, foi na segunda do oitavo, na sexta, na terça do sexto, hoje é do sétimo. Esse é o assunto do terceiro bimestre, entendeu? O assunto do terceiro bimestre, que se inicia hoje. Estou iniciando hoje com vocês. Eu estou mostrando para vocês quais são os tópicos que vocês vão ver nas aulas futuras. Vai ser essa parte de produtos notáveis 1, 2, 3 e fatoração 1 e 2. Hoje a gente vai ver produtos notáveis 1. Vocês vão trabalhar com a parte de produtos notáveis, vai ser a parte de soma, quadrado da soma e quadrado da diferença. E nas aulas futuras a gente vai vendo o restante. Então, claro, a introdução aos produtos notáveis sempre vai ser o conceito do que é um produto notável, certo? E os tipos que existem. Então, como vocês podem me acompanhar aqui na leitura, eu estou mostrando para vocês que os produtos notáveis são multiplicações em que os fatores são polinômios. Então, continua sendo multiplicações de polinômios por polinômios. Só que esses casos, eles são mais específicos e aparecem com frequência, certo? Então, como eles aparecem com frequência, eles vão aparecer em equações, em sistemas de equações, em fatoração. Então, como eles aparecem com frequência, é de extrema importância que vocês entendam como se resolve um produto notável e como se simplifica. Então, continuando a leitura, vocês vão ver aqui que existem 5 produtos notáveis mais relevantes, certo? Que vai ser o quadrado da soma, o quadrado da diferença, produto da soma pela diferença, cubo da soma e cubo da diferença. A gente vai ver cada um desses bem detalhadamente, que é para vocês entenderem direitinho e saberem identificar, que é o mais importante, é saber identificar qual produto notável você está trabalhando ali para se aplicar a regra a eles. Então vocês começam com o seguinte, vamos começar com o quadrado da soma e o quadrado da diferença de 2 termos, certo? Eu vou começar com o conceito dizendo para vocês que o quadrado da soma de 2 termos é igual, aqui é a parte teórica, é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa é a parte teórica. Eu vou ler mais uma vez. O quadrado da soma de 2 termos é igual ao quadrado do primeiro mais 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo. Observa que aqui ele usa o nome mais, né? Porque é o quadrado da soma. Já o quadrado da diferença de 2 termos vai ser o seguinte, é igual ao quadrado do primeiro menos, tá vendo? 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Observa que nesses dois conceitos, a única palavra que muda é o mais, que vira menos. No quadrado da soma é mais, no quadrado da diferença é menos. Certo? Esse conceito vai gerar esses 2 termos que estão aqui, ó, que é a parte da demonstração que eu vou fazer para vocês.
Ó, o quadrado do primeiro, tá vendo? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Quando eu falo primeiro, eu estou me referindo ao termo A. Então, a gente vai observar que esse aqui é que é o primeiro termo. Esse aqui a gente chama de segundo termo, certo? E aqui está o significado daquela palavra mais. Quando a gente trabalha com o menos, está aqui, ó. Observa que é praticamente igual. Essa parte aqui, ela é praticamente igual a essa daqui. Você observa apenas uma diferença. A diferença está exatamente nesse sinal aqui. Aqui é mais, porque aqui dentro do parêntese é mais. Aqui é menos, porque dentro do parêntese é menos. Então vocês vão trabalhar com essas duas coisas aí. Observa que isso aqui é um binômio, né? Você tem dois termos. Então, como é que eu cheguei a esse resultado? A ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Eu vou fazer essa demonstração para vocês aqui, ó. Você tem aqui a mais b ao quadrado. A mais b ao quadrado é a mesma coisa que a mais b vezes a mais b, certo? Se está ao quadrado é porque você vai repetir duas vezes. Agora eu vou aplicar a propriedade distributiva, multiplicando a primeiramente pelo a vezes a é a ao quadrado, a vezes b vai ficar ab, e aqui agora eu faço a distributiva do b. B vezes a eu coloco em ordem alfabética, fica ab, mais b vezes b é b ao quadrado. Essa é a demonstração da forma geral. Então, o a ao quadrado ele não tem termo semelhante, então fica a ao quadrado. O ab é semelhante ao ab, então você soma. 1ab mais 1ab dá 2ab. Mais o b ao quadrado não tem termo semelhante, então você só repete. Então, está aqui a demonstração do porquê a mais b ao quadrado é igual a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Essa demonstração não é necessário que você faça todas as vezes que você for trabalhar com esse produto notável. É importante que você memorize, certo? Memorize qual é a resposta quando você vê um termo desse tipo, certo? Já para o termo negativo, o cálculo vai ser praticamente o mesmo. Você vai ter a menos b ao quadrado, que novamente pode ser escrito como a menos b vezes a menos b, certo? Aplica a distributiva da mesma forma que eu apliquei ali, ou seja, vai ficar a ao quadrado. Agora o sinal é menos, então vai ficar menos AB. E você vai ficar aqui também, ó, é menos também, então vai ficar menos. B vezes A vai dar BA, mas você coloca em ordem alfabética, então AB. E aqui você tem o menos daqui, com o menos daqui vai ficar mais. Então B vezes B, B quadrado. Novamente aqui, o a ao quadrado não tem termo semelhante. O menos AB é semelhante ao menos AB. Sinais iguais, soma-se, repete sinal. Vai ficar menos 2AB mais o B ao quadrado. Pronto, está aqui também a demonstração do porquê o A menos B ao quadrado ele é igual ao A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, quando vocês forem trabalhar com essa parte, eu vou mostrar os exemplos. É importante apenas que você lembre do que está depois do sinal de igualdade, certo? Eu vou deixar isso aqui salvo da forma que está para vocês
sempre terem isso em mente. Eu coloquei uns exemplos aqui para a gente trabalhar. Eu coloquei também aqui a forma geral, certo? Já para a gente ir lembrando. A forma geral aqui também. E estou mostrando para vocês aqui também, ó, que pode ser de diferente, com diferentes letras, né? Diferentes termos. Aqui tem XY, aqui tem MN, aqui tem 2AB mais 4B. Então, vocês observam que isso aí pode mudar, mas vocês têm que entender só quem é primeiro e segundo termo para que consiga resolver o problema. Então, observa. Na nossa fala aqui tem A ao quadrado, certo? Então vai ficar assim, ó, o primeiro termo, né, o A, então vai ficar o A elevado ao quadrado. Coloque sempre dentro de parênteses, certo? Coloque sempre dentro de parênteses, porque pode ter sinal, pode não ter sinal. Que multiplica aqui, ó, o primeiro termo, que é o A, vezes o segundo termo, que é o B. O B, nosso B aqui, ó, é o 4, tá vendo? É ele que está substituindo. Observa que é ele que está substituindo o B. Então o B aqui para nós é o 4. Mais o segundo termo, que é o B. Nosso caso aqui é o 4 ao quadrado. Então qual é a resposta? A resposta vai ser A elevado ao quadrado é apenas A ao quadrado. 2 vezes A vai dar 2A. 2A vezes 4 vai dar 8, né? Porque 2 vezes 4 é 8, então 8A. E no final você ficou com 4 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16. Pronto, então essa é a nossa resposta. Essa aqui é a nossa resposta. Observa que eu coloquei tudo dentro de parêntese para facilitar, certo? Mas as relações é a mesma. Primeiro termo com primeiro termo, mais, e o mais está aqui, segundo termo com segundo termo. Só que houve a substituição do B por 4. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque aqui, ó, observa que a substituição houve também. Nesse segundo termo, nesse segundo exemplo, a gente trabalha com o menos, né? Então, vamos lá. O primeiro termo, nesse nosso caso ainda é o A, mas observa, ó, no lugar do A agora tem o 5. Então você vai ficar com o 5 ao quadrado. Como aqui é menos, tá vendo aqui o menos, ó? Então menos 2 vezes o primeiro termo, que é o A, né? 5 vezes o segundo termo. O segundo termo, no nosso caso, é o B mesmo. Então B mais o B ao quadrado, que é o segundo termo, tá aqui. Então, isso aqui vai ficar igual a 25 menos 2 vezes 5, 10, e 10 vezes B vai dar 10B, mais B elevado ao quadrado é o próprio B ao quadrado. Então tá aqui nossa resposta, certo? 25 menos 10B mais B quadrado. Ó, você tem aqui, ó, primeiro termo, termo do meio, terceiro termo, certo? Ou primeiro, segundo, terceiro termo, tanto faz. Isso aqui é um trinômio, né? Como eu já trabalhei com vocês isso. E esses outros exemplos, como é que fica esses outros exemplos, já que as letras, elas são diferentes? A forma de resolver vai ser sempre a mesma. Você vai trabalhar sempre com isso aqui, certo? A resposta sempre vai ser dada em função, se for positivo, disso aqui, e se for negativo, disso aqui, certo? É sempre o primeiro ao quadrado, se for menos, menos, se for mais, mais, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, nesse nosso caso aqui, ó, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, você vai ficar com o primeiro termo ao quadrado. Lembre-se, esse é o primeiro e esse é o segundo. Então, é sempre o primeiro termo ao quadrado. Então, x ao quadrado. O sinal de dentro, mais. Então, mais 2, que multiplica o primeiro termo, tá vendo? Aqui é o A, né? Então, o A no nosso caso aqui é o x,
vezes o segundo, que é o y, mais o segundo ao quadrado. Isso vai te dar x ao quadrado, é o próprio x ao quadrado, mais 2 vezes x vezes y, vai dar 2x y, mais y ao quadrado é o próprio y ao quadrado. Tá vendo? Observa que a resolução, apesar das letras serem diferentes, a resolução sempre é a mesma. Observa que os parênteses não mudam. O primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Certo? Não muda. Vamos ver esse exemplo 2. No exemplo 2, a gente tem o primeiro termo, m ao quadrado, sinal de dentro, menos. Então aqui, menos 2, que multiplica o primeiro termo, m, vezes o segundo termo, n, mais o segundo termo ao quadrado. Isso vai te dar o seguinte: m ao quadrado é o próprio m ao quadrado, menos 2 vezes m vezes n vai dar 2mn, mais o segundo termo ao quadrado. N ao quadrado é o próprio n ao quadrado. Tá aí a solução. Observa que ela fica sempre parecida, né? Fica parecida com a de cima, as letras são diferentes. Agora, o que acontece... Pessoal, aqui tem um pequeno erro, né? Esse A aqui, ó, era um A. E é 2A. Como é que fica nesse caso quando aparece dois números, ou número com letra, ou número com expoente? Você obedece à regra da potência, certo? Observa bem esse. Isso aqui eu vou fazer embaixo, já que eu sei que aqui vai ficar muito imprensado. Então vai ficar assim, ó. O primeiro termo é isso aqui, certo? E o segundo termo é isso aqui. Então o primeiro termo, 2A, elevado ao quadrado. Sinal de dentro, mais. Então aqui mais. 2 vezes o primeiro termo, 2A, vezes o segundo termo, 4B, mais o segundo termo, 4B, ao quadrado. Agora é só resolver, certo? Eu vou botar o igual aqui, aqui vai ficar igual também. Agora aqui você tem que tomar cuidado, porque tem o 2 e tem o A. Você tem que levar a potência, tanto o coeficiente numérico, que é o 2, como a parte literal, que é o A. Então, quanto é 2 ao quadrado? 2 elevado ao quadrado é 4. A elevado ao quadrado é o próprio A ao quadrado. Mas, aqui tome cuidado com a multiplicação, viu? Multiplicação de monômios. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 4 é 16. Observa que eu multipliquei os números primeiro. Agora multiplica as letras. A vezes B, AB. Mas, aqui, ó, no segundo termo, você vai ter o 4 primeiro, elevado ao quadrado. 4 elevado ao quadrado é 16. E o b elevado ao quadrado é o próprio b ao quadrado. Mas observa que ainda ficou parecido com os outros dois exemplos, não é? Você tem o primeiro termo ao quadrado, o último termo ao quadrado, e o do meio é o produto entre os dois, praticamente. Certo? 2 vezes o produto entre os dois. Não é um conteúdo difícil, certo? Você só tem que memorizar. Memorize que é sempre o primeiro ao quadrado. Se for mais, então mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E se for menos, vai ser a mesma coisa, você só vai trocar o sinal. Então esse é um conteúdo bem simples, não é? Bem simples.
Só toma cuidado quando acontecer esse terceiro caso. Pode acontecer esse terceiro caso e pode acontecer casos mais diferentes também. Pode aparecer fração, pode aparecer expoente. Eu não lembro se eu coloquei com expoente, mas eu acho que sim. Tá aí, eu coloquei, certo? Então eu vou fazer com vocês também esses aqui, porque esses aqui são casos, ó, que você tem expoente, você tem fração, você tem mais de um termo. Então como é que vai ficar esse tipo de solução? Eu coloquei aqui em cima, ó, eu não coloquei o termo geral, mas eu coloquei. O que é que a gente faz, ó? É sempre o primeiro ao quadrado. Depois você vai depender do sinal que está aqui dentro, para colocar o sinal. Antes do 2, né? O 2 é fixo, sempre vai ser 2. Aqui, eu vou colocar os termos. Aqui vai ser sempre o primeiro termo, não muda nunca. Aqui também sempre é o primeiro termo, também não muda. Os dois últimos é que são o segundo termo e aqui também o segundo termo. Então, se você memorizar isso, pronto, você nunca vai errar um produto notável. Ele pode vir o mais complexo que tiver. Se ele com expoente ou sem expoente, você não errando a potência, não tem como você errar o produto notável, se for o quadrado da soma ou o quadrado da diferença. Aqui faltou um expoente 2, eu vou colocar. Faltou um expoente 2 aqui, ó. Certo? Porque se é produto notável, se é quadrado da soma, ele tem que ter um 2 ali fora, representando o quadrado, certo? Então, vamos resolver? Eu vou resolver aqui junto com vocês, ó. Extensão. A gente vai fazer o seguinte, o primeiro termo, x quadrado. O segundo termo, 2x, certo? Só tem que tomar cuidado com as multiplicações dos polinômios. Então, aqui vai ficar x ao quadrado elevado ao quadrado. Esse quadrado aqui é o do dentro, é o quadrado do x, e esse quadrado de fora é o quadrado que estava fora. Aí, como o sinal aqui é mais, então aqui vai ser mais 2, que multiplica o primeiro termo, que aqui é o x ao quadrado, então x ao quadrado, vezes o segundo termo, que nesse nosso caso é o 2x, certo? E aqui sempre é mais. Aqui você tem o segundo termo, que é o 2x ao quadrado. Pronto. Esse tipo de exemplo é só para você colocar os termos dentro do lugar certo. Beleza? Mas depois eu posso até resolver aqui embaixo um deles, caso vocês queiram. Ou na realidade eu vou colocar a resposta aqui, certo? Eu vou chamar esse de primeiro, vou chamar esse de segundo e vou chamar esse de terceiro. Então eu vou colocar a resposta do primeiro aqui. Vai ficar o quê? Ó, você tem x ao quadrado elevado ao quadrado. Isso é uma potência de potência. Como é que se resolve uma potência de potência? Você repete a base, que é o x, e multiplica os expoentes, um pelo outro. 2 vezes 2, 4. Mais, que é esse mais. Aqui você tem que tomar cuidado, certo? Multiplique primeiro os termos, ou seja, os coeficientes numéricos. Então aqui não tem valor, então é 1. Então 2 vezes 1, 2 vezes 2 aqui, ó. 2 vezes 2 é 4. Agora você vai para o x. Aqui não tem expoente, vale 1. Multiplicação entre o x ao quadrado e o x à primeira é uma multiplicação de potência de mesma base. Que base é? X. Então você repete a base, x, e soma os expoentes. 2 desse x mais 1 desse x. 2 mais 1, 3. E por fim, mais. Aqui você eleva ao quadrado primeiro o coeficiente, que é 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. E o x elevado ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Pronto, então a resposta desse aqui é essa daqui. Certo? E para o exemplo 2, agora apareceu uma fração. Não tem problema, você trabalha da mesma forma. A fração é o primeiro termo. E o 3 é o segundo termo. Então você trabalha da mesma forma. Primeiro termo
x sobre 2 elevado ao quadrado. Mais ou menos, menos, ó. Então aqui é menos 2, que multiplica o primeiro termo. O primeiro termo é o x. É o x sobre 2. Vezes o segundo termo. O segundo termo é o 3. Mais o segundo termo, que é o 3, ao quadrado. Como é que vai ficar a resposta? Então, vou colocar aqui a resposta do 2. Bom, observe o seguinte. Elevar uma fração ao quadrado, você vai elevar o termo de cima ao quadrado e você vai elevar o termo de baixo ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado sobre 2 elevado ao quadrado é 4. Menos, aqui você tem 2 vezes 1 meio vezes 3. Ó, esse 2 aqui, ó, que está no numerador, ele cancela com esse 2 que está no denominador. Então só sobra o 3 de coeficiente. Então menos o 3 e a letra só tem o x. Mas aqui no final você tem só 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Certo? Então, ó, para o terceiro, o primeiro termo é o 2m à terceira e o segundo termo é o 2n ao quadrado. Então vamos lá, fica da mesma forma. Primeiro termo, 2m à terceira elevado ao quadrado. Mais ou menos, mais. Então mais 2 que multiplica o primeiro termo, 2m à terceira, vezes o segundo termo, 2n ao quadrado, mais o segundo termo, 2n ao quadrado, elevado ao quadrado. E agora é só tomar cuidado com as multiplicações e com as potências, né? Vamos lá, devagarzinho. Aqui a gente tem o 2, então 2 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. M à terceira elevado ao quadrado é a mesma coisa. Repete a base, m, e multiplica 3 vezes 2, 6. Aqui você tem mais. Aí você vai fazer 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. M à terceira vezes n ao quadrado, observa que as bases são diferentes, ó. Uma é m, a outra é n. Então você só junta m à terceira, n ao quadrado. Aqui em cima eu somei porque as bases eram iguais. Aqui era x, aqui era x. Aí eu somei os expoentes. Quando as bases são diferentes, você só junta. E por fim, você tem o 2 elevado ao quadrado, que é 4. Tem o 2 elevado ao quadrado, que é 4. Deixa eu dar uma ajeitadinha, que foi muito estranho. E o n ao quadrado elevado ao quadrado, você repete a base e multiplica os expoentes. N à quarta. Então tá aí a resolução de mais exemplos, né? Exemplos diferentes, para que vocês consigam entender melhor. Para fazer a atividade que eu vou mostrar para vocês, é o seguinte: vocês vão fazer de acordo com esses exemplos que eu estou mostrando, certo? Então, a maneira de começar é parar de falar e começar a fazer. Então, observe o seguinte: a gente viu nessa aula, e eu coloquei até aqui uns destaques, ó, uns destaques bem legais. Tá aqui, né? Ó. Coloquei 4 destaques aqui para que vocês entendam qual é o significado das palavras. Quadrado é elevado a 2. Cubo é elevado a 3. Diferença é subtração e produto é multiplicação, porque essas palavras são as que mais aparecem. Essa daqui, essa
essa e essa. É muito mais fácil você ver essas palavras que estão em negrito do que essas outras, certo? Então vocês têm que entender o significado. Então, para resumo, eu mostrei para você que os produtos notáveis são expressões algébricas utilizadas em muitos cálculos matemáticos, que foi o que eu falei, né? Por exemplo, nas equações de primeiro grau e segundo grau, e aí, por aí vai. Tem muitas aplicações. Segundo grau vocês vão pegar no ano que vem, se Deus quiser, passar todo mundo. A de primeiro grau a gente vai ver ainda em sistemas. O termo notável refere-se à importância e à notabilidade desses conceitos para a área de matemática. E aqui foi, sem falar, antes de falar das propriedades, porque existem várias propriedades, vocês têm que ficar atentos a esses nomes, certo? Então toda vez que eu falar elevado ao quadrado, eu estou falando elevado a 2. Quando vocês ouvirem eu falar elevado ao cubo, aí eu estou falando que o expoente é 3. Certo? Então, observa. Aqui eu coloquei a atividade que está lá já está feita já lá no Google Forms. E coloquei alguns dados aí, apesar que esses dados vocês já têm. Talvez, acho que vocês não tinham meu e-mail, caso queira mandar algum e-mail com alguma dúvida, mas eu não acho nem necessário já que tem o Zap, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou lá no grupo agora, certo? E vou colocar para vocês esse link do Google Forms para vocês fazerem. Agora observe, vocês têm até a próxima aula para entregar